Tudo bem, gente? Tranquilo? Hoje nós temos aqui o PISME, é o processo seriado da UFJF, e vamos corrigir a questão 11 do módulo 2. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Considere um tetaedro regular ABCD, cujas arestas medem 1 cm. Dado um ponto P interior ao tetaedro, determine o valor em centímetro da soma das distâncias do ponto P às faces do tetaedro. Bom, está aqui o meu tetaedro. Nós temos um ponto no interior dele. Então, vamos colocar aqui primeiro, né? Tetaedro A, B, C e D. E tem um ponto aqui dentro. Vamos imaginar esse ponto aqui. Exatamente nesse lugar. Vou chamar aqui de ponto P. E nós queremos saber a distância desse ponto P, a soma das distâncias, né? Desse ponto P às faces do tetaedro. Então, por exemplo, eu poderia destacar aqui, vamos pegar em azul, a distância do ponto P até a base. E aí eu falo que essa distância vai ser x. E aí depois eu tenho a distância do ponto P até a face lá de trás. E aí eu falo que essa distância, sei lá, é y. E aí eu tenho a distância desse ponto P até essa face lateral aqui. Lembrando que a distância sempre vai formar 90 graus com a face. Tá? E aí eu falo que essa distância é z. E por último, eu tenho a distância desse ponto até essa face aqui. Seria mais ou menos assim. E aqui vai valer x, y, z, w. E a gente quer calcular então a soma dessas 4 medidas. Eu tenho um ponto aqui dentro, esse ponto tem uma distância em relação à base e tem 3 distâncias em relação às outras 3 faces. E a gente quer a soma desses 3 segmentos. Mas eu já adianto para vocês, se eu somar x mais y mais z mais w, isso vai ser exatamente a altura do tetaedro. A gente consegue provar isso, no final do vídeo eu até posso provar para vocês, mas a gente poderia pensar assim, olha só, em qualquer lugar que eu colocar esse ponto, essa soma vai ser sempre constante. E aí o que eu posso imaginar? Vamos imaginar esse ponto cada vez mais próximo do vértice A. Cada vez mais próximo do vértice A. Vai chegar um momento que vai estar tão próximo do vértice A, que a distância desse ponto P em relação a essas 3 faces vai ser muito próximo de zero. Porque esse ponto está muito próximo do A. Então, a distância dele em relação às faces é zero, ou próximo de zero. E aí vai sobrar só essa distância, que vai ser a altura do tetaedro. Beleza? Então, tenta imaginar esse ponto B muito próximo do A. Quanto mais próximo do A, menor a distância dele em relação a essas 3 faces que compõem o vértice A. E aí vai sobrar só a altura do tetaedro. Então, talvez aqui seria o jeito mais fácil de identificar que isso é verdade, né? Que aí eu vou ter aqui essas 3 distâncias próximas de zero e vai sobrar simplesmente a altura. Então, nosso objetivo é calcular a altura do tetaedro. Depois, no final, se der um tempinho, a gente prova por que essa soma, de fato, é igual à altura. Tá? Então, vamos calcular a altura do tetaedro. Lembrando que as arestas medem 1. Então, aqui é 1, 1, 1 e 1. Então, talvez a parte principal aqui é a base. A base é um triângulo equilátero, de lado 1, né, porque lá atrás também vale 1. E esse ponto aqui, que é onde bate a altura do tetaedro, é simplesmente um ponto que pertence à altura do triângulo da base, esse cara aqui. Então, a gente precisa descobrir essa altura, que eu vou chamar simplesmente de M. Então, a primeira coisa que eu vou descobrir é essa altura. A altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é muito fácil. Se você lembrar a fórmula, melhor ainda. A altura do triângulo equilátero. Qual é a fórmula? A altura do triângulo equilátero é simplesmente o lado do triângulo raiz de 3 dividido por 2. Aí se eu não lembrar disso, professor, aí você vai fazer Pitágoras. Tá? Mas Pitágoras aonde? Você vai pegar esse M que você quer descobrir, mais esse lado que vale 1, mais esse lado que vale meio, e vai fazer Pitágoras. Lembrando que é um ângulo de 90 graus. Então, vai fazer Pitágoras, você vai conseguir descobrir esse M, que é a altura da base. Beleza? Como eu conheço a fórmula da altura, eu vou direto.
O meu m vai ser igual ao lado, que é 1, raiz de 3 sobre 2. Então, o meu m vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza? Então, está aí a altura de um triângulo equilátero de lado 1, esse lado aqui. E aí, para chegar na altura que a gente quer, nós vamos fechar esse triângulo retângulo aqui. Eu vou pegar essa aresta que vale 1, eu vou pegar esse pedacinho que eu vou descobrir quanto vale e vou descobrir essa altura, que é o valor que a gente está procurando. Tá? Lembrando que aqui vai ser um ângulo reto, porque a altura forma com a base um ângulo de 90 graus. E a gente precisa descobrir então quanto vale esse pedacinho aqui. Esse pedacinho é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Né? Esse triângulo aqui, da base, desse ponto até o ponto D, é 2/3 de m. E esse pedacinho seria 1/3. Então, esse pedaço que eu estou querendo calcular, né, que eu vou chamar de n, né, quem é n? N é 2/3 de m. Então, n vai ser igual a 2/3 vezes o m, que é raiz de 3 sobre 2. Então, o nosso n vai ser igual, aqui dá para simplificar o 2, sobrou raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o valor do n. E agora sim, eu vou pegar esse triângulo aqui e vou aplicar Pitágoras. O triângulo AD, vou chamar aqui de H, ADH. Então, eu vou colocar aqui agora assim, ó, no triângulo ADH, vamos aplicar Pitágoras. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Hipotenusa é 1, então 1 ao quadrado, que é igual, o B pode ser o n, que vale raiz de 3 sobre 3, então raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, mais o c, que vai ser a nossa altura, o valor desejado. Então, 1 ao quadrado, 1. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 ao quadrado, 9. Troca de membre, troca de sinal. Isso é igual a h ao quadrado. Então, nós temos aqui h ao quadrado vai ser igual 9 vezes 1, 9. 9 menos 3 vai dar 6. Então, 6 sobre 9. E a potência troca de lado vai virar raiz. Então, raiz de 6 sobre 9. Então, a altura vai ser raiz de 6 dividido por 9, no caso, raiz quadrada de 9, que dá 3. Então, essa é a altura do nosso tetaedro, né? Raiz de 6 sobre 3. Então, esse é o valor pedido. Esse é o valor que corresponde à soma daquelas 4 distâncias inicialmente. E aqui nas alternativas não tem essa resposta. Então, vou forçar aqui, ó. Letra F, raiz de 6 sobre 3. Então, essa questão ela foi anulada. Beleza? Não tem alternativa correta. Então, agora eu vou tentar mostrar para vocês por que esse somatório, aquelas 4 distâncias, de fato resulta na altura. Tá? Vamos lá, vou tentar mostrar. Vamos ver se a gente consegue aqui, porque é chatinho fazer o desenho. Então, vou destacar aqui dentro de novo um ponto P. Está aqui, ponto P. Beleza? E eu vou ligar esse ponto P aos 4 vértices. Então, eu vou ligar aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu vou ter várias pirâmides. Eu vou ter 4 pirâmides. Como assim 4 pirâmides, né? Vamos tentar ilustrar com cores. Vamos pegar aqui uma pirâmide azul, que talvez seja a mais simples. Essa seria a base da minha pirâmide. E está pronta aqui a pirâmide. E eu gostaria de calcular a área dessa pirâmide. Área não, volume dessa pirâmide. Então, lembrando que o tetaedro é o tetaedro ABCD. Então, para calcular o volume dessa pirâmide, seria a área da base, que é um triângulo equilátero de lado 1. Então, a área desse triângulo equilátero, vamos representar com uma letra qualquer. Tá? A área desse triângulo eu vou representar com delta. Beleza? Então, se eu quero calcular o volume de uma pirâmide, basta fazer o quê? Área da base vezes a altura, dividido por 3. Então, o volume da pirâmide azul é a área da base, a área do triângulo que eu chamei de delta, vezes a altura. Está aqui a altura, olha só. Vamos representar ela com x, dividido por 3. Beleza? E aí eu vou trocar de pirâmide.
eu vou pegar agora uma outra pirâmide. Qual vai ser a pirâmide que eu vou pegar? Vai ser essa aqui, ó, em rosa. Essa é a base da minha pirâmide, um triângulo equilátero. E a pirâmide vai estar aqui agora, ó. E como que eu calculo a área dessa pirâmide? Novamente, a base, que é o triângulo equilátero, vezes a altura, tá aqui, ó, a altura, vou chamar de y, dividido por 3. Então, a área da pirâmide rosa é a área do triângulo, que eu chamei de delta, vezes a altura, que é y, dividido por 3. Eu vou pegar agora outra pirâmide. Então, vou pegar essa pirâmide aqui, olha só. Vou pegar esse lado, esse lado e esse, em vermelho. Vai ser a base. E a altura é mais difícil de ver, porque ela está vindo na nossa direção, né? Ela estaria, sei lá, aqui mais ou menos. Não sei, talvez. Que eu vou chamar de W. Então, o volume dessa pirâmide vermelha, que tem esse triângulo como base, e está aqui, né, as outras 3 arestas, a área vai ser o quê? Vai ser a base, que é o triângulo equilátero, vezes essa altura, que é W. Então, a área do triângulo é delta. Então, delta vezes W dividido por 3. E, por último, a pirâmide está lá atrás. Eu vou considerar essa base em preto. E aí a gente vai ligar assim, né? Essa pirâmide preta. A base é o triângulo lá de trás e a altura seria essa parte aqui, ó. Essa seria a altura, que eu vou chamar de Z. Beleza? E a área dessa pirâmide preta, então? A base, que é um triângulo equilátero, que a gente falou que a área vai ser delta, vezes a altura, que é Z, dividido por 3. Se a gente somar esses 4 volumes, vai dar o volume total. E o que seria o volume total? O tetaedro. Então, eu teria o seguinte, a área da base, que é a área de um triângulo equilátero, que a gente chamou de delta, vezes a altura do tetaedro, que vai ser H, também dividido por 3. E aí nós podemos simplificar isso tudo, né? Aqui eu poderia colocar uma fração só. Em cima, todos têm delta, a gente pode colocar o delta em evidência. Delta x por delta x, delta y por delta y, delta z por delta w, delta z por w, delta z por delta z, né? Delta w por delta da w e delta z por delta da z. Isso é igual a delta vezes a altura. E a gente pode simplificar o 3 com o 3, o delta com o delta, e chegamos à conclusão que x mais y mais w mais z, de fato, é igual à altura. Lembrando que esse exercício já foi resolvido no comecinho do vídeo, tá? E agora a gente está só provando por que aquelas 4 distâncias, de fato, vai ser sempre a altura. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima. Lembrando que essa questão ela foi anulada.